Então, mais meu uma Deus. vez, bem-vindo, professor. Que gostoso Olá, de começar a tomar esse café aqui, né? Trocar um pouquinho de ideia para aquecer o nosso coração e ficar mais próximo nesse momento de isolamento, né? é verdade. Isolamento é necessário, não tem como não tê-lo, mas tem muitas formas de se aproximar hoje também, né? E essa é uma muito gostosa, podendo tomar café com vocês hoje. Ah, que gostoso. A gente está gostando muito Fazer dos café. temas dos professores, dos temas dos professores e de realmente conseguir nos conectar um pouquinho. Então, está sendo muito bacana essa troca, a gente tem gostado bastante. Estamos recebendo bastante feedbacks positivos de que realmente o pessoal está gostando. Né? Então, o pessoal, além de estar assistindo aqui ao vivo, também estão assistindo as gravações. Por isso, a gente tem sempre mantendo as gravações, porque muitos continuam trabalhando ou estão estudando, né? O pessoal da faculdade continua recebendo material, o pessoal não sei nos colégios onde você está, Gatti, mas também continua, né? A mesma rotina. Poucos entraram de férias, né? Exatamente. Até porque não dá tempo e nem é o momento também, né? Para isso. Eu acho bacana Exato, a continuidade das atividades. Isso é importante. E, exato. Para e a eu gente acho muito começar, a gente bacana esse queria que você trabalho. contasse um pouquinho quem é o senhor. Meu nome é professor Gatti, eu trabalho já há 30 anos com ensino médio e pré-vestibular. Já trabalhei em várias áreas dentro da escola, coordenação, direção, mas o que eu gosto mesmo é de sala de aula. Trabalho com a área de letras, sou professor de redação e de literatura, e adoro esse contato com alunos, obviamente. Estou aí na maior abstinência, né, de não estar podendo estar presencialmente com os alunos. Mas a gente continua mantendo esse contato. Acho que existem outras formas de criar esse contato, de criar essas relações, e a gente está fazendo isso aí através da internet, através dos meios eletrônicos, né? E estou muito contente por estar aqui. Eu acho muito bacana esse trabalho que a gente faz na escola NUC, que é esse trabalho aí de apoio aos alunos ao longo de todo o período. Esse trabalho de vocês sempre foi um trabalho excelente de apoio, agora ele se torna essencial, né? Eu acho ótimo vocês estarem fazendo esses webinars, estarem acompanhando os alunos, é essencial esse trabalho de vocês. Fico muito honrado, grato mesmo de vocês terem me convidado para participar aqui com vocês, para poder levar esse apoio para os alunos. Obrigado. Nós aqui nos sentimos honradas, Exatamente. professor. E o professor, ele vivencia hoje outra realidade também, né, professor? Você está estudando psicologia, certo? Isso, hoje também estou na universidade, estudando psicologia, também trabalho aí fora, trabalho EAD, não é o ritmo natural da faculdade, eu estou dentro da Unesp, é uma faculdade que não tem, não utiliza muito esse tipo de recurso. Várias universidades, de alguma forma, principalmente as universidades mais ligadas à área de exatas ou áreas de administração, elas já trabalham um pouco com essa questão de aulas EAD. Tem alunos nossos que estão em faculdades de medicina, como Uninove, por exemplo, são faculdades que já têm isso como uma tradição. A Unesp não, a Unesp é uma faculdade muito voltada ainda ao trabalho presencial, às atividades dentro do campus. E a gente está aprendendo. A gente, como aluno, está aprendendo de um lado e como professor está aprendendo do outro. Que bacana, professor. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa mudança, né, professor, do ensino. Então, a gente sai dessa sala de aula presencial, a gente sai de um ambiente escolar que é preparado para isso, né? Então, o ambiente escolar, ele está ali preparado para a gente ter foco, ele tem um professor ali conosco nos norteando, né, dizendo faça isso, não faça aquilo, fica quieto, pode conversar, né? Assim, né? Tem todo esse movimento, né? Tirando a aula show normalmente que cativa, e vai para esse ensino remoto. Ontem nós estávamos aqui com a professora Núria, ela explicou para os nossos alunos a diferença do EAD para o ensino remoto, né? Então, o ensino remoto é quando você está de fato, né, ao vivo, online, que nem a gente está aqui nesse webinar com o aluno, trazendo orientações, é um material mais customizado, né, mais personalizado que o EAD. Porém, todavia, no entanto, continua sendo na minha casa, né, professor? Continua sendo o desafio de continuar sendo não no ambiente escolar, preparado para eu ter foco, preparado para eu estudar. E isso gera uma série de situações, né, professor?
Quando esse tema que vocês colocaram, né, acho que é o tema exato, né, esse desafio de mudar o ensino presencial para o ensino remoto, porque as relações remotas, elas já são relativamente comuns, principalmente dentro desse público que nós estamos acostumados a trabalhar. E não só para eles, é para todo mundo. Né? Minha mãe tem 80 anos de idade hoje, tem relações via relações eletrônicas, via redes sociais com todo mundo. Mas o ensino ainda não na maioria das escolas, ainda não trabalha dessa forma. Né? Por outro lado, isso altera de forma muito significativa, muito efetiva, altera as relações. Mas é bom a gente entender que não altera o significado e provavelmente também não tenha grandes alterações com relação ao resultado quando isso é feito de forma parcial e momentânea, como está sendo feito agora. Então, pegou todo mundo, talvez, de surpresa. Surpresa, né? Só para isso, num primeiro momento, mas a gente tem que entender que não é algo de que nós temos a tecnologia disponível, que a gente está fazendo aqui agora. Né? Então, existe uma tecnologia disponível, existe já dentro dessa geração, como a geração nativa, dentro do mundo eletrônico, da informática, é muito facilmente adaptável. Então, não me parece que nós tenhamos hoje tantos problemas com relação à tecnologia ou com relação à comunicação. Me parece que nós temos mais problemas com relação ao comportamento. As pessoas, ao comportamento, né, professor? Integraram totalmente esse novo comportamento, né? Que é você estar na sua casa, você tem que ter a sua disciplina, ter as suas atividades dentro da casa e, principalmente, as pessoas parece que, no primeiro momento, não se aperceberam da continuidade mesmo. Né? As coisas continuam acontecendo. Nada parou. O que nós temos é um comportamento diferente. Mas a vida continua funcionando, os sonhos continuam sendo os mesmos. A gente tem que sempre lembrar que os sonhos não param porque nós estamos em isolamento social. A vida continua, isso vai passar, e quando passar, o mundo vai continuar exatamente como era antes. Nós temos nossos sonhos para realizar. Você sabe, quando a gente conversou, né, essa semana para trazer esse tema para vocês, eu adorei quando você disse: o rio continua correndo para o mar e a vida não parou, né? E especialmente essa parte eu achei sensacional, né? Os sentimentos e os pensamentos, os desejos e principalmente as expectativas futuras, seus sonhos continuam existindo e nós vamos continuar trabalhando para a sua conquista. Essa frase que você disse, Gatti, essa semana, eu reli ela várias vezes, porque isso é muito propósito da educação, né? De quem dá a mão para esse aluno, para estar junto com eles nesse sonho, né? E isso não vai parar, porque a gente está vivenciando esse isolamento. Altera talvez a forma como a gente faz isso, mas isso não para, isso não... É que os professores sempre estarão próximos, que a escola sempre vai estar próxima, todos nós trabalhamos com educação, né? A gente sempre vai estar próximo da continuidade a esses objetivos deles, sem dúvida nenhuma. E tem recursos para isso, e está todo mundo fazendo isso. Tá? Os alunos eles têm que perceber que essa rede continua funcionando, as coisas continuam acontecendo. Né? Como você diz, o movimento de educação ele não para. Ele não para, professor, e que bom que ele não para, né? Ele não para, e que bom que continuamos com docentes com esse propósito, né? Independente né? Que isso continue, que isso perdura. Só que muitas das vezes é um desafio, como você disse, o comportamento em casa. Né? Eu entender isso, sendo que a minha cama está ali do lado, né? Eu entender isso, sendo que eu não fui acordado e levado para a escola, né? Só que a gente não pode perder esse processo, porque, como você disse para a gente durante a semana, nós não estamos frente a uma tragédia natural, né? A Terra não foi arrasada. Vamos continuar tendo o Enem, mesmo que seja em outro formato, vamos continuar tendo vestibular, vamos continuar tendo uma série de coisas, né, professor? O Enem ele já se reapresentou aí mantendo o calendário, talvez mude mais para frente, dependendo do tempo que a gente fique, né, em questão de isolamento. É claro que nós ainda não podemos falar que está tudo definido com relação a calendários, mas o fato de manter o calendário do Enem, agora o Unicamp já lançou o calendário dela também, então os vestibulares eles já estão mostrando o seguinte:
vai ter vestibular, a vida vai continuar. As empresas, elas continuam íntegras, a natureza continua íntegra, nós não estamos diante de uma guerra, de um maremoto, de um tsunami que deixa a terra arrasada, que temos que reconstruir tudo do zero. Não. A hora que acabar o isolamento social, nós vamos voltar às nossas vidas normais e tudo vai estar esperando a gente lá. E quando eu digo tudo, eu estou dizendo todas as coisas boas, né, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente pretendia para a vida, os objetivos. Aquele menino está no primeiro colegial e tinha os seus objetivos, está no segundo, está no terceiro, está na faculdade. E o que está dentro da universidade, que trabalha também, as pessoas que são universitárias, tudo isso vai continuar. Quem estava querendo se formar na profissão vai poder se formar e trabalhar na sua profissão. Então, não é um momento de nós, de alguma forma, baixarmos a guarda com relação à preparação para tudo isso. Muito pelo contrário, né? Nós temos que manter isso. Falando um pouquinho sobre... professor Gatti, falando um pouquinho sobre o tema, né, e a matéria que o senhor trabalha dentro da sala de aula. Na redação, como que isso vai vir para a gente? Fala um pouquinho sobre isso, que eles nos perguntam, ficam curiosos, né? E nada melhor do que um profissional top para falar sobre esse assunto. Adoraram até que você venha aqui para pegar essas dicas, né? Exatamente. Porque de fato isso vai aparecer de alguma maneira, né? A gente tem que lembrar que tudo que nós falamos dentro do aspecto de produção de texto para o vestibular, ele é carregado de racionalidade. Não que a nossa vida ela tenha que ser apenas carregada de racionalidade. Eu posso aceitar que qualquer pessoa ter uma percepção de um mundo, seja ela mitológica, religiosa, que for subjetiva, não há problema nenhum você ter essa percepção de vida. Mas quando nós falamos sobre produzir um texto para o vestibular, um texto dissertativo lá no vestibular, eu tenho que me ligar que a dissertação ela tem como origem uma visão acadêmico-científica. Então, o que eu tenho que discutir lá é uma questão de racionalidade. Então, todas essas angústias, desesperos que possam acontecer aí, dentro da visão midiática, que cá entre nós são tanto quanto exagerados, tá? Não que nós possamos negligenciar a crise, a pandemia, a questão de saúde, não é isso. Mas, às vezes, a gente exagera nas tintas, né? Os debates eles acabam sendo muito acalorados, sem necessidade. Isso a gente não pode levar para a redação, né? Então, lá no final do ano, depois que isso passar, quando nós sentarmos para discutir racionalmente tudo isso, quais são os aspectos principais a serem discutidos? Primeiro, a questão da saúde mundial, né? Como que as relações humanas, a ciência junto ao homem, como nós podemos prever isso, como nós podemos nos preparar para esse tipo de pandemia. Então, essa é uma questão ligada à saúde. O pessoal que vai prestar vestibular para medicina, existem algumas universidades que tratam temas específicos, isso então pode aparecer. Segundo, as questões sociais, a relação entre os vários grupos sociais e como atingiu a eles a questão do isolamento social e a própria atendimento médico da doença. Isso também é um fato bastante interessante para analisarmos. E algumas intertextualidades. Então, agora que o aluno está na casa dele, assista lá um filme, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira. Né? Existe o livro, que é excelente, né? Claro que eu indico o livro, mas o filme também é muito bem feito. Né? O diretor brasileiro, Fernando Meirelles, ele fez uma obra incrível no cinema, tanto é que o Saramago, quando vira para ele ao final do cinema e diz: me emocionei tanto quando está escrevendo o livro. Né? Então, é um bom filme, então vale a pena assistir. Então, esse momento dá para a gente usar para conseguir assistir essas obras de arte. Exatamente. E conseguir criar esse pensamento crítico, é isso, professor? Criar pensamento crítico, você vai ver outros aspectos ali, né, para que você possa ampliar a forma como você vê, e também você vai criar repertório para fazer a utilização disso lá para frente. Então, a literatura, o cinema, eles vão auxiliar muito na abordagem que você pode fazer saindo do lugar comum dentro da questão da pandemia. Né? Porque vai aparecer vestibular? Provavelmente sim. Em todos os vestibulares? Não. Né? Existem alguns vestibulares que talvez tenham um pouco mais de ética, eu diria, de não colocar isso, lembrando que muitas pessoas serão afetadas de uma forma triste. Cruel, né? Então, eu, particularmente, não colocaria esse tema na redação. Mas eu sei que muitas universidades provavelmente coloquem, se não da forma direta, pelo menos da forma indireta, sobre essas consequências
desde questões de relacionamento humano até questões econômicas. Legal. Conversando um pouquinho, é gostoso falar, né, sobre redação, sobre esse tema, porque é uma das dores que os nossos alunos trazem, né? Então, tenho que fazer um monte de redação, como que eu coloco a redação na minha rotina de estudos? Não tenho hábito de fazer Não tenho isso. hábito de escrever. Então, muitos vêm nos perguntar como que eu coloco, como que cria essa rotina, a gente ajuda eles a criar essa rotina, e o que pega? Onde eu coloco a redação na minha rotina de estudo? Faço de final de semana, faço no começo da semana, faço, não faço, né? Só tem uma coisa que um dia eu fui aprender a tocar violão. Eu tenho um violão aqui do lado, mas não toco nada, tá? Mas um dia eu fui aprender a tocar. E o maestro que me dava aula de violão, ele virou para mim e disse: instrumento é como amigo. Se você está sempre com ele, você o conhece, você sabe quem ele é, você sabe os sentimentos que ele tem, você pode contar a vida dele. Então, instrumento é a mesma coisa. Você tem que estar todo dia com ele na mão. Daí, quando o João Gilberto faleceu, no ano passado, muitas reportagens mostraram a casa dele e as pessoas falando que ele tinha violões espalhados em cada cômodo da casa. Daí eu lembrei desse maestro que era meu professor, que infelizmente a técnica dele era ótima, o aluno dele que não era grande coisa. Mas eu falo muito... Não dá para ter tudo nessa vida. Eu falo muito sobre redação nesse mesmo sentido. Você quer escrever bem? Escreva assim, né? Então, vai fazendo anotação, vai fazendo parágrafo, pega um argumento, você pensou, você quer criticar alguma coisa, quer questionar alguma coisa, escreva sobre isso, né? Acostume-se a escrever. Todas as vezes que você transforma ideia em palavra, de forma racional, lógica, aprofundada, você está ensaiando para esse mundo da comunicação escrita. Redação é comunicação, é uma forma de se comunicar. Se nós falamos que nós estamos fazendo aqui é uma forma de comunicação, é claro que, para mim, falar dessa forma, né, através de rede, utilizando câmera, tudo aqui está muito improvisado, mas não é uma coisa que me seja natural. Obviamente, uma pessoa que trabalha com isso sempre tem muito mais naturalidade em fazer isso do que eu. Escrever também tem que ser um processo natural para o vestibulando. É um ano só que a gente pede, né? É um ano que o aluno fica ali escrevendo todos os dias. O aluno está fazendo ensino médio, ele está ali 3 anos fazendo isso. Então, isso se torna fácil para ele. A angústia, o medo da redação vem de eu estar dentro de algo que não faz parte da minha atividade natural, não faz parte da minha zona. Eu gostei de uma coisa como o senhor colocou, que é fazer aos poucos, né? Criar o pensamento crítico aos poucos. Muitos sentam e querem que a ideia toda saia naquele mesmo momento, né? Esse é o grande X, né? Não sai, né? Eles falam, não, eu fico lá tentando, e não sai, né? É a falta de costume, né? Quando a gente então, vai... que legal. Então, esse começar aos poucos faz sentido. Exatamente. Gostei dessa dica. Gostei muito dessa dica. Mas essa questão do coronavírus, ele leva a essa questão da redação, sim, né? Mas também não é só a questão da redação, né? Eu acho que tem todo esse aspecto de disciplina, não tem que estudar só redação, não tem que estudar só matemática, né? É necessário de tudo. E esse é um dos aspectos que às vezes me preocupa muito com os alunos quando eles saem um pouco da rotina da escola, porque a escola não impõe uma rotina para eles, né? Muitas vezes a gente reclamando, agora estou preso. De uma certa forma, preso a gente sempre está, né? A gente está preso em rotinas diferentes, tá? Agora nós estamos, de forma coletiva, presos numa única rotina, porque todo mundo ficar em casa, isolamento social. Mas a gente tem que transformar essa rotina em algo positivo, em algo produtivo. Tá? Isso é uma coisa que é necessário que a gente também se apegue muito. E lembrar que se esse isolamento social, por um lado, ele é ruim, porque quebra uma rotina que eu já tinha, por outro lado, ele pode ser bom, que é uma forma de oportunidade também de eu conseguir rever conteúdos, de eu conseguir lembrar de coisas que eu não havia visto antes, né? Antes de iniciar esse ano. A gente não começa o ano com 100% das capacidades de produção, né? Isso vai ganhando ritmo. Ontem, inclusive, a diretora que estava conversando com vocês, ela chegou até a comentar isso, né? Que ninguém começa o ano com 100% do seu desempenho. E a gente estava chegando no meio de um semestre, ou seja, as pessoas estavam começando a chegar no ápice ali da sua produção,
quando vem essa interrupção. Então, se você não começou no 100%, agora dá para você ir atrás daquilo que havia se perdido antes, né? Eu achei bem bacana, a gente conversou um pouco, né, gente? E só para colocar, todo esse material vai estar disponível para vocês também no portal online. Fiquem tranquilos que todas as anotações que o professor compartilhou, né, Sol, a gente vai trazer para vocês. Foi que existem pontos positivos, mas eu acredito que para que a gente consiga olhar para esses pontos positivos, é parte do processo de eu me organizar para isso. Né, professora, a gente está recebendo informações de diversos pontos, está na rede social dos professores, está nos informativos das escolas, está nas informações virtuais, tem programa que é de estudo paralelo, né, tem o sistema apostilado que o aluno tem, e nesse processo, muitas das vezes, eu não consigo ter um filtro para conseguir olhar o ponto positivo desse movimento, né? É verdade. Essa é a grande, acho que uma das maiores dificuldades que eu estou observando em contato com os alunos, é uma das maiores dificuldades que a gente observa. O aluno, muitas vezes, ele não consegue organizar diante das informações que tem, então ele precisa de um norteamento, né? Então, o aluno ele deve pegar alguma coisa como norte. A maioria das escolas tem sistema apostilado, tem livros didáticos. O melhor norte é esse, né? Porque daí o aluno ele já sabe de onde ele partiu e, principalmente, quando tudo voltar ao normal, nós, professores e instituições de ensino, nós vamos voltar na sequência daquele material didático. Então, seguir esse material didático é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma, que serve para organizar várias coisas, não organizar apenas a vida dele, como também organizar aí as redes de contatos que ele pode montar para estudar ao longo desse período, né? Essa ideia eu achei sensacional, quando você compartilhou, né? Ninguém vai entender tanto quanto as dores que você está sofrendo do que os seus, né? É verdade. E o quanto que muitas das vezes compartilhar isso com outros pode ser um grande diferencial, né? Então, o seu colega, se ele for seguir a mesma apostila que você, ou tá no mesmo método que você criar grupos para compartilhar. Então, hoje a gente vai estudar, né, esses capítulos ou essas matérias e trazer essas dúvidas juntos, pode ser uma estratégia tanto para ajudar você, né, a manter seu foco, a saber onde você está, né? Mas como também para evitar possíveis outros impactos desse isolamento, como a angústia, a ansiedade, né, professor? Isso pode ser uma válvula bacana de escape também, né? Eu acho isso também fundamental, porque a gente percebe muito que está surgindo, né? Essa questão da angústia, uma certa depressão até, né? Porque as pessoas elas começam a se sentir isoladas. Não tem que se sentir isoladas, né? Todas as pessoas... tem até uma frase que eu geralmente uso, que é: não importa se você está na casa, na escola ou na rua, a vida pulsa, né? As coisas não param por causa disso. Então, você pode reunir amigos, você pode discutir sobre o filme que todo mundo assistiu no Netflix, você pode... nós estamos aqui tomando café juntos, olha que maravilha que é isso, né? Esse tipo de coisa pode acontecer. Isso pode tanto, essa rede é necessária tanto para as questões sociais, sentimentais, subjetivas, que você continua sentindo, né? Porque está em isolamento social, você parou de sentir as coisas. Os amores continuam, as vontades continuam. Então, é muito bom trocar isso com as pessoas que você conhece. E também pode ser extremamente produtivo no sentido de estudar. As pessoas, elas, quando saem da escola, saem dessa organização de horários mais sistemática, elas tendem a buscar o que faz com que elas se sintam melhor. Eu sempre uso muito esse exemplo, né? Ninguém gosta muito de acordar às 7 horas da manhã. Às vezes as pessoas ficam assistindo o filme até mais tarde, outro dia não querem acordar às 7 horas da manhã. Ótimo, tem um monte de gente do seu grupo que também gosta de acordar no mesmo horário que você, que gosta de estudar no mesmo horário que você. Você consegue reunir essas pessoas, né? Então, troque informações, troque dúvidas, monte esses horários de encontro, tanto para discutir o filme da Netflix, quanto para discutir a matemática, física, química, para fazer essa redação. Troquem temas de redação, troquem ideias que você está utilizando na redação. Isso é muito importante. É importante tanto para o seu equilíbrio, né, para que você consiga ter esse equilíbrio emocional, quanto para que você se mantenha ligado às matérias. Você sabe que eu acredito que eu só estou trabalhando tanto assim, professor, porque a sua news fica do outro lado da câmera. Aí eu sou obrigada a trabalhar desse jeito, não força.
sabe? Fica nesse processo de labor. Mas, na verdade, quando o outro, né, quando a gente se compromete de estar online com o outro e a gente vai focar nessa meta e vai dar conta desse bloco de coisas, essa troca faz com que a gente faça, né? E faça com produtividade, faça com leveza, e isso faz com que aconteça, né? Eu descobri uma sensação, não sei se vocês que estão aí todo dia também perceberam, acabaram sentindo isso, mas todas as vezes que a gente começa uma live, começa um webinar, na hora que termina, parece que faltou falar mais alguma coisa. Parece aqueles encontros amigos que acabam. Muito, realmente. Muito. Eu já estou achando que meia hora com você tá pouco, a gente deveria ter marcado 2 horas só. Eu também acho. Na minha eu também concordo, que gostoso. A gente tem muito isso também. É muito gostoso, realmente ficamos com essa sensação, até por isso que a gente está marcando um em seguida do outro, um professor atrás do outro, porque assim, tá muito gostoso esse bate-papo, e hoje a gente também trouxe, né, para aproveitar a presença do professor Gatti, a gente trouxe o lançamento do nosso planner, né? Então o planner a gente trouxe para lançar aqui, porque a gente falou, nossa, um professor tão especial, vamos, né, lançar junto com ele. E muitos nos perguntam, Solme, por que lançar agora? Normalmente o pessoal costuma dizer que o ano começa só pós-carnaval. E a nossa ideia era levar isso para dentro da sala de aula pós-carnaval, né, professora? Pós-carnaval, ficou um pouco tumultuado, né, no começo do ano. E agora a gente está nesse processo pós-coronavírus, né? E se a gente ficar esperando os pós, a gente nunca vai começar. Não é real? Verdade. E vai todo mundo começar num gás muito grande, né? A gente está aqui se preparando, enchendo bateria para isso. E a gente tem falado isso muito para os nossos alunos, professor, que assim, agora a Terra parou para te dar a oportunidade de você colocar tudo em ordem, né? Então, o que estava bagunçado, agora é o momento de colocar em ordem. Se você acha que o seu amigo estava mais rápido que você, ou na sua frente na matéria, agora é a hora de equalizar. Né? Então, eu sempre falo, claro, existe muita tristeza em todo esse movimento, mas eu posso olhar positivamente para ele na minha vida. Né? E para os nossos alunos a gente tem dito muito isso. Encare isso como um presente da Terra, independente da sua religião, da sua crença. A Terra parou para você organizar. Você tiver a oportunidade de ter, né? Não é? E a gente... É o único ano que eu vi isso, em 30 anos que eu dou aula, a primeira vez que eu vejo tudo parar para colocar todo mundo em velamento. Para para esses alunos. Não é? Esses vestibulandos estão com muita sorte. E tem uma tristeza, uma grande tristeza em tudo isso, mas a gente precisa olhar positivamente. Né? E como a gente conversou, tudo continua rodando, né? O rio continua passando, e as matérias continuam acontecendo, e o seu sonho continua aí. Por isso que a gente tinha planejado lançar pós-carnaval, a gente vai lançar no meio da quarentena, porque faz muito sentido organizar tudo isso, tá? Então, a gente trouxe um planner que tem estratégias de estudos para sua aprovação, tá? Então, além, né, ele é físico, mas vamos lançar ele no digital, porque não temos gráfica funcionando, não temos, né, correio no tempo que a gente precisa para utilizar esse planner, tá? A gente está trazendo um valor super simbólico, né, para que realmente as pessoas tenham acesso a esse PDF, tenham acesso aos conteúdos, né, porque um planner não é só um planner, eu preciso também saber usar esse planner, né? Então a gente sempre traz o planner e traz com eles nós. Você leva o planner e leva 2 consultoras junto. Só e Milena como consultora, não preciso de mais nada, já é meio caminho andado. Então, a gente vai, né, quem adquirir vai estar com a gente em grupos. Então, terá grupos para discutirmos sobre isso e para montar o plano estratégico com ferramentas para que realmente a sua aprovação saia, né, só desse mundo ilusório, desse sonho. Saia com leveza, né, Sol? O que a gente se preocupa muito
é que, ok, o mundo parou, ok, eu tenho um monte de conteúdo, mas nem por isso precisa ser com dor, nem por isso precisa ser pesado. Então, dá sim para ter produtividade com leveza, né? A gente também queria deixar uma mensagem, aproveitando que está dando horário de liberar o professor, né? Que estamos para entrar num feriado, né? E talvez seja um feriado que você tinha o hábito de estar diferente do que vai estar agora, né? E às vezes visitando pessoas, visitando outros familiares, não só os que convivem com você, fazendo aquele almoção de domingo, né? Pelo menos na minha casa, a Páscoa sempre foi esse processo de comer um monte, de procurar ovo pela casa, né? E esse ano a Páscoa vai ser diferente. A gente queria deixar essa mensagem para vocês, que perto ou longe, com ou sem abraços, nós estaremos unidos pela fé de que vai melhorar, de que é possível, de que a gente pode trazer um olhar positivo para esse processo, né? E que a gente possa compartilhar esperança. Eu acho que o objetivo maior desse webinar, de trazer o professor Gatti, é mostrar que é possível, né? De trazer um pouquinho um olhar de esperança, né? Que dá para superar juntos esse momento, né, professor? Páscoa significa passagem, né? E a Páscoa se comemora lá os 40 anos de deserto que os judeus ficaram. Eu acho que nada melhor para se refletir sobre esse momento, essa ideia de esperança, essa ideia de bondade de Deus, tudo isso que a Páscoa traz, né? A Páscoa, ela realmente é representativa de que tudo passa e o que vem sempre será melhor. Então é isso que fica aí de lembrança desse papo que nós tivemos aqui. Foi agradabilíssimo estar com vocês. Nossa, que presente! Pode me chamar, viu? Que presente, né? Que eu espero muito que esse momento passe logo para que a gente possa tomar esse café presencial e consiga, de fato, sentir mais o calor humano. Claro que eu me senti muito abraçada, muito acolhida. Acredito que todos os alunos que, se não assistiram ao vivo, vão assistir a gravação, que também sentirão. Que presente, foi muito bacana. Muito obrigada e parabéns pela sua vocação, né? Por ser esse presente na vida dos alunos. Exato, pessoal. Vocês viram que a gente deixou também a página do professor Gatti, né? Além de 450 escolas que ele dá aula em Bauru, Avaré, Barra, etc., Lençóis. Ele tem um curso próprio de redação, então a gente também deixa à disposição a página para vocês acessarem e verem todo o conteúdo que ele compartilha, com muita qualidade, com muito comprometimento, né? A gente deu uma fuçadinha e realmente está show de bola. Obrigado, meninas. Boa Páscoa para vocês. Muito obrigada. Boa Páscoa para todos.